Quarta-feira, hoje a gente está com o tema aqui, Isaac e Rebeca, no nosso guia de estudo da Bíblia, alusões, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. A semana a gente está estudando o tema Imagens do Casamento, hoje quarta-feira, e a gente vai ver aí o que é que reserva a gente de aplicação espiritual, de entendimento da Bíblia, nesse tema aqui, falando do casamento de Isaac e Rebeca, o filho da promessa, né, o filho de Abraão. Então, fica comigo até o final aí, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Maravilha, né? Vamos lá então, sempre compartilhando a tela com você aqui para ajudar, né? Ó, quarta-feira, imagem do casamento, Isaac e Rebeca, 16 de abril aí, pegando sempre a introdução, que é muito legal, do professor aqui Gilberto Brasiliano, né? Ele coloca aqui, ó. Existem coisas que os pais, quando veem os filhos crescerem, se preocupam, né? Como, por exemplo, a formação acadêmica do filho ou da filha, a formação profissional, a maturidade emocional, a pessoa com quem os filhos querem se casar e também a formação espiritual. Pensando nisso, foi que Abraão deu para o seu servo de confiança uma tarefa, né? Me prometa que você vai até a casa de meu pai e escolherá de lá, né, dos descendentes dele, uma moça para ser esposa de Isaac. Então, Abraão chega ali e pede ao seu servo fiel para procurar uma esposa para Isaac de dentro da família dele lá, né? E aí o servo entregou o desafio para Deus, que tudo conduziu de forma abençoada para que Isaac tivesse a melhor pessoa para se casar. E aqui já fica uma grande lição do tema, né? Entregar tudo nas mãos de Deus, né? Porque sem mim nada podeis fazer. Então, entregar na mão de Deus o desafio, ele falou, ó, Deus, me ajuda aí, né? E aí Deus tomou a frente e se encarregou de tudo, né? Então, que a gente possa já pegar essa primeira lição aí do guia aqui de estudo, tá bom? Então, aqui tem uma pergunta, são duas perguntas, é raro a gente acontecer isso, mas o tema tá bem interessante, tem duas perguntas aqui na lição. E a primeira pergunta é por que motivo Abraão não queria que Isaac se casasse com uma moça cananita, né? Ali dos cananeus, filha dos cananeus. Que perigo isso representava? E é bom a gente falar isso porque muita gente pode pegar a Bíblia e distorcer, como o pessoal faz, tira um texto fora do contexto e arranja um pretexto para dizer que a Bíblia está apoiando isso e aquilo. Por exemplo, a Bíblia aí ó, é xenofobia, né? Preconceito, discriminação. E aí não entende o motivo das coisas, né? Qual é o ensinamento por trás de tudo isso? Vamos ver aqui, né? Gênesis 24, capítulo 1, no verso 4, conta essa história, né? Que Abraão já tinha muita idade, que Deus tinha abençoado ele tudo, ele aí chega e pede, né, para o servo jurar e tal. Qual é o motivo desse pedido, né? Olha aqui, ó. Como os cananeus gostavam muito da idolatria, estavam corrompidos, poderiam desviar Isaac de servir ao Senhor. Por isso Abraão não queria um casamento com qualquer pessoa ali daquele povo, né? Ou seja, estavam adorando outros deuses, né, corrompidos, um estilo de vida totalmente fora do que Deus queria. E aí Abraão pensou, você, Isaac é filho da promessa, vão ter milhares e milhares de pessoas. Se eu não cuidar de preservar a essência da adoração correta, dos valores e princípios, né, vou falhar com Deus. E aí ele se pediu por isso, tá? Não tem nada a ver com xenofobia, com preconceito, com discriminação. É proteção, é preservação, é conservação de valores morais, éticos, espirituais, religiosos, né? Então, aqui, ó, pegar aqui no guia, aqui na lição, fala, ó, a advertência de Abraão parecia exclusivista, para quem não entende muito, né, do contexto. No entanto, essa questão era espiritual, não era étnica, não era teológica, não era nacional, questão de xenofobia, de patriotismo. Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam a adoração a falsos deuses. Para Isaac, seria fácil cair nessas práticas se ele se casasse com uma mulher cananeia. A gente vê histórias na Bíblia diversas de Sansão, não seguiu a orientação e se envolveu e deu no que deu, né? A história da grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos até hoje revela que o povo de Deus, que deveria testemunhar ao mundo, muitas vezes imita o mundo em seus falsos ensinos e crenças religiosas. É o que a gente está vendo, o paganismo, né? A idolatria entrando na igreja, as pessoas pegando, isso é legal, vamos aplicar aqui. Então o mundo está entrando na igreja de forma disfarçada, subliminar, as pessoas querendo fazer igual. Até eventos de louvor, a gente vê as pessoas parecendo que está num show de carnaval. Então, são culturas e hábitos que não são interessantes, não procedem de Deus. E aí, as pessoas vão se contaminando, vão se corrompendo, tanto na forma do estilo de vida quanto na forma da adoração, né? Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, o dia pagão, Sunday, né, o dia do sol, do venerável dia do sol, no lugar do sábado bíblico, que é outra, né,
doutrina distorcida, né? O pessoal diz que o sábado foi para o judeu, enquanto Deus deu o sábado lá no jardim do Éden para Adão e Eva, quando ele criou o mundo, né? E Jesus veio cumprir, todos os apóstolos de Jesus guardaram, estavam na sinagoga nos sábados. Então a Bíblia fala que é para guardar os 10 mandamentos. Quem me ama guarda todos os mandamentos, porque aquele que pecar em um, cair em um, tá errando em todos. E aí o povo ainda arranja desculpas narrativas, mimimi, para não obedecer a Deus, né? Para ficar os seus maus hábitos, né? E aqui fala que, infelizmente, essa é uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado no cumprimento da profecia nos últimos dias, né? Tem muita gente que vai querer continuar assim, achando que é o certo, né? Achando que tá adorando a Deus e vai fazer o errado. E vai aceitar a marca da besta, né? Porque a narrativa vai ser legal, de proteger a ecologia, o meio ambiente, de cuidar do universo, enfim. E aí a pessoa vai achar que isso é coisa de Deus e vai adorar a besta, imagina, né? Olha o comentário aqui do professor Gilberto Brasiliano, do Lição Fácil. É importante para o casal ter a mesma fé, pois isso ajudará muito na educação espiritual dos filhos. E a gente vê essa questão do julgo desigual aqui que ele vai falar. Ó. Abraão conhecia a forma de adoração dos cananeus e deu preferência para que Isaac se casasse com alguém que temia a Deus, já que ele era o filho da promessa e estava se empenhando para servir a Deus e fazer parte do plano divino, né? O apóstolo Paulo, inclusive, aconselha, ó, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. 2 Coríntios, capítulo 6, no verso 14. Então tá aí, a gente vê muita gente na igreja fazendo isso. Muito casamento não dá certo por causa disso. Vai e casa, né? Vai e casa com pessoas que não tem nada a ver. A gente já é criado em maneiras diferentes, famílias diferentes. Agora imagina pensando diferente, com crenças diferentes, né? Doutrinas diferentes. E aí como é que quer conviver isso junto? É o julgo desigual, né? Até no campo de vista de cosmovisão, até no ponto de vista político, né? Uma pessoa que às vezes é cristã, se diz cristã e não entende os princípios e os valores e apoiam narrativas ideológico-partidárias e políticos, tem político de estimação por causa de algum motivo e esquece de olhar os valores, os princípios. E aí a mulher defende um lado, né? E o marido outro. E aí como é que fica? Contenda. Então tem que ter um alinhamento de tudo, uma harmonia, porque senão fica difícil, né? Alguém vai influenciar alguém na história aí. Manter a família e a descendência adorando a Deus seria uma grande garantia de que Deus estava dirigindo o destino da futura nação, né? Então é isso aí que a gente aprende com esse tema de hoje de Isaac e Rebeca, né? A preocupação que Abraão teve em pedir ao servo para achar uma mulher realmente com os valores e princípios que ele segue, que ele acredita, né? Então aqui vem uma outra pergunta, a segunda pergunta para finalizar aqui no guia de estudo. Ó. O que a história de Isaac e Rebeca nos ensina sobre Cristo e a igreja? Que a gente já viu, né, que Jesus está para o marido como a igreja está para a esposa, né? Então Jesus é o noivo, a igreja é o povo de Deus, é a esposa. Então o que é que a história de Isaac e Rebeca nos ensina sobre isso e sobre o nosso relacionamento com Cristo, visto que somos pecadores, né? E aí tem, não vou ler tudo aqui, mas dá um pause aí, lê Gênesis 24, capítulo 24, número grande, e o verso de 57 a 67. E aí fala, né, de como Rebeca ali chegou, quando o servo foi lá, ela foi na casa dela, falou com os irmãos, e aí os irmãos e todo mundo ali deixou ela escolher, perguntou, e aí, você aceita, você quer ir ou não? E isso não era tão comum na época, a gente vai ver, né, a mulher não tinha voz, não tinha vez, ali era promessa, o pai e os irmãos mandavam e ela tinha que obedecer. Mas no caso de Rebeca foi diferente, porque existia uma pedagogia, Deus estava direcionando até para ensinar o povo, e a história está na Bíblia por isso, né? Então, como Rebeca estava simbolizando o povo de Deus ali, a noiva, né? E Isaac representando Jesus, a gente percebe que a gente, como povo de Deus, como a noiva, a gente não é obrigado a aceitar. Então pergunta pra gente, você quer aceitar? Você quer sim ou não? Então a resposta é nossa, é o livre-arbítrio que Deus dá. Ele não quer salvar ninguém, não quer ter um relacionamento com ninguém, é obrigado, né? Então, como era costume na época. Então a mulher, mesmo sendo ali um costume da época, no caso de Rebeca, porque estava representando algo muito maior profético, ela tem a escolha. As pessoas perguntam para os irmãos, você aceita aí, você quer ir com ele? Né? E aí, essa é a atitude que a gente tem que ter. Decidir pelo sim, né? Para se relacionar com Jesus Cristo, né? Então, aceitar o noivo. Então, aqui coloca, ó, como é que a história se relaciona. Eu já dei um spoiler aí. Aqui, ó, a história de Rebeca e Isaac tem paralelos com a nossa história, como a igreja, como o povo de Deus. Rebeca era, de longe, desconhecida para Isaac. Né? Então, assim, o povo de Deus, às vezes, se distancia de Jesus, de Deus, ao longo do tempo, com o pecado se distanciou. Né? E essa distância, ó, poderia fazer ela dizer não, né? Não conheço, não sei quem é. Mas ela queria conhecê-lo, e quando isso aconteceu, Isaac se apaixonou por ela. Então, mesmo assim, ela decidiu conhecer,
ou seja, se disponibilizou, deixou a porta aberta, e a Bíblia fala, eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Então Rebeca abriu a porta, Rebeca falou, não, eu vou lá, eu quero conhecê-lo, né? E é essa disposição que a gente tem que ter, então fica esse ensinamento aí, tá bom? Então quando Cristo viu a sua igreja, quando Isaac viu Rebeca, se apaixonou por ela e quis casar-se com ela para dar-lhe um nome, amá-la e honrá-la. Então é isso que a gente vê com Jesus, com Deus na Bíblia, né? Antes do pecado, antes de tudo, antes de criar o mundo, o planeta Terra, o ser humano, Deus já tinha um plano de amor, um plano para salvar caso o livre-arbítrio, o homem escolhesse usar o livre-arbítrio de forma errada, né? Então, Deus fez tudo isso porque ele é o amor, né? E isso mostra que ele está sempre disposto a salvar a todos. Só depende da pessoa, a gente como noiva, a igreja, o povo de Deus, aceitar esse relacionamento, esse casamento aí, tá bom? Então aqui o comentário do professor Gilberto Brasiliano aqui, ó. Estamos conectados na sintonia espiritual do Senhor Jesus e muitas vezes estamos separados do noivo celestial por causa do pecado. Mas Jesus nos ama e nos perdoa e nos quer por perto. É como em um casamento com seus momentos felizes e momentos de turbulência, né? Lutemos para estarmos sempre no coração do nosso Salvador, pois um dia, em sua segunda vinda, levará sua noiva, sua igreja, para morar com ele para sempre, assim como Isaac levou Rebeca para ser sua esposa, né? Amém, né? Então que a gente fique com esse aprendizado aí para colocar em prática na nossa vida a importância que às vezes a gente fica distante, às vezes a gente diz não, mas ainda a porta da graça está aberta. O noivo está sempre perguntando, né, se você aceita se relacionar com ele. Está batendo na porta. E aí, você que tem que decidir. Para a gente finalizar, aqui nos comentários, no final do guia que eu tenho aqui, tem sempre os comentários e a visão, os sonhos, os esclarecimentos da profeta Ellen White, né? Que é uma das 100 maiores personalidades e vale a pena a gente comentar algumas coisas aqui. Ela coloca, ó, confiando na sabedoria e no amor de seu pai, Isaac estava satisfeito com a entrega dessa questão a ele, crendo que o próprio Deus dirigiria a escolha a ser feita sobre a sua esposa. Então imagina, olha, Isaac como filho da promessa, né? Então Jesus aceita tudo que Deus decidiu para ele, porque ele também é Deus, e fica a lição para a gente, enquanto os filhos de Deus, também aceitar tudo, entregar tudo na mão dele para ele cuidar, né? Então aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. E às vezes a gente quer fazer tudo com o nosso bel prazer, com as nossas próprias forças, e a gente esquece de botar nas mãos de Deus e entregar. Então fica essa lição, né? O patriarca se lembrou dos parentes de seu pai na Mesopotâmia. Então Abraão aí lembrou-se de tudo, Deus deu inspiração, ele pediu ao servo, o servo também orou a Deus. Todo mundo buscando sempre orar a Deus, né? Então, a ideia principal era manter, preservar, conservar o puro culto, a pura adoração, a pura fidelidade ao Deus vivo, né? E aí quando ele ora e está em comunhão, olha o que Abraão diz, ó. Disse o Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da terra dos meus parentes, enviará o seu anjo adiante de você, falando Abraão com o servo, né? Para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Isso está no livro Patriarcas e Profetas. A visão, o sonho que Ellen White teve ali explicando essa situação, né? Isaac foi honrado por Deus, sendo herdeiro das promessas pelas quais o mundo deveria ser bendito. Entretanto, aos 40 anos de idade, Ellen White fala que Isaac tinha nesse momento, sujeitou-se ao ensino de seu pai ao designar seu servo experiente e temente a Deus a fim de escolher a sua esposa, né? Os cananeus eram idólatras e o Senhor tinha ordenado ao seu povo que não se casasse com eles para não serem levados à idolatria. Então, essa advertência, que esse cuidado fique também para a gente. O maior aprendizado que eu tiro aqui é isso, que a gente fique longe da idolatria, de pessoas que são idólatras, que são corrompidos, que têm um estilo de vida errado, porque tem aquele ditado, né? Quem se junta com porco, farelo come. Dize-me com quem tu andas, eu te direi quem és. Então não é à toa, nosso corpo é 70% líquido, nosso cérebro 80% é água, e a água ela se adapta, se molda à forma, ao recipiente. Então se a gente no corpo tem mais água, no cérebro, a mente tem mais água, se você estiver em contato com coisas ruins, você vai se moldar ao recipiente, ao meio que você está se inserindo. Então, que a gente se livre, né, das pessoas que vivem com comportamento errado, com estilo de vida errado, né, sem confiar e sem adorar a Deus da forma correta, porque senão você vai ser contaminado. Então, esse é o aprendizado que a gente tem que ter. Tá bom? Se você gostou, curte aí, comenta, se inscreve aqui no canal, tá? É a forma que você tem para agradecer, para mim agradecer por esse tempo que a gente tem aqui recapitulando o guia Estuda da Bíblia, né? O guia de estudo é a palavra de Deus que a gente vê aqui, que tá tudo na Bíblia, tá bom? Não custa nada, é rapidinho aí, só clica no botão. Isso vai ajudar você a receber as notificações dos vídeos novos que eu postar e também vai ajudar esse conteúdo a chegar para outras pessoas, tá bom? Então vai ajudar outras pessoas também, o YouTube a mandar esse vídeo aqui para a pessoa que está procurando estudar a Bíblia e entender melhor
as profecias bíblicas, tá bom? Os fundamentos da Bíblia para interpretar a Bíblia do jeito certo. Então é isso. Curte, comenta, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e eu aguardo você no próximo vídeo, tá bom? Forte abraço, sucesso, fique com Deus.